Olá, boa noite. Uma noite mais que especial nós vamos ter hoje aqui. Vai ser muito bom mesmo. Vamos aqui aquecer os corações, tirando dúvidas e esclarecendo tudo que for possível dentro do nosso alcance, com muita boa vontade, com muita força, né? Com muita luz, sempre. Vamos aguardar aí nossos convidados. A Leandra já vai chegar, né, pessoal? Vamos fazer juntos, em comunhão, esse trabalho de luz. Temos convidados hoje para essa live, né? Da Leandra, para a nossa live. Aí, Olá, boa noite. Tudo bom? tudo maravilhoso, estou muito feliz, Nós muito feliz. também estamos. Vocês não têm ideia do tamanho que está o meu coração. Não tem Ai, que ideia. Eu maravilha. estou muito Boa feliz noite, boa mesmo. noite. Boa noite, Boa querido. noite. Agora, Prazer em você. conversando melhor com você, né? Porque lá no último congresso só te conheci no É palco, tudo tão junto com a rápido. Leandra. E agora a gente vai ter essa afinidade aqui de um trabalho crístico com muito amor, com toda certeza, né? Bom, que Sim, bom, graças a Deus. sim. Então, assim, quero dar o meu boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, porque para a gente é muito legal mesmo estar aqui com vocês, viu? Muito bom, porque nós entendemos que é um trabalho que ele não está só começando, né? Porque, na verdade, a gente já vem passando por essa transição, entrando nessa nova era já há um tempinho. Eu tenho dito que o futuro chegou. Esse é o tema, inclusive, da terceira edição do Congresso. O futuro chegou. Então, a gente não pode mais falar que o trabalho está só começando, que vai ser maravilhoso. Não, ele já é. Já é. Né? Qualquer dia que a gente não trabalha a serviço das forças da luz é um dia perdido na nossa vida. É um dia que a gente está deixando de contribuir para algo que vai virar uma chave a qualquer momento. Não pode perder nenhum dia. A verdade é que nós não temos mais tempo, né? Isso. Nós não temos mais tempo para ficar só em questionamentos, né? Precisamos exercer as nossas forças espirituais e botar elas em prática, porque não temos mais tempo. Inclusive, isso está sendo mostrado no nosso próprio tempo, nesse tempo que nós contamos aí de horas, né? De 24 horas, né? Ele está acelerado, Exatamente isso, né? Justamente para quê? Para que nós não percamos mais tempo, entendeu? Nós não podemos mais perder tempo. Não. Essa é a verdade. Até porque a gente tá, eu entendo assim, que esse ano é também, além de tudo isso que vocês colocam, é o ano da colheita. E eu entendo a colheita como a produção. A produção é aquilo que você tem nas mãos agora. Então, é bem como a Leandra falou, né, o Walter também. Tipo, isso é o momento do agora. A última canalização que eu recebi, o que eles falam? Trabalhadores da luz, sementes estelares, nós precisamos de vocês atuantes. Então, no meu coração, assim, quando a gente escolheu o tema, né, fortalecer essas pessoas que precisam desta força, porque elas são muito especiais, todas elas. Exatamente. E todo trabalhador da luz que despertou e que está precisando, assim, sabe, um suporte, nós precisamos ser esse suporte. Exatamente. Para Exatamente. que essa flor, né, eu vejo assim como uma flor de lótus nesse coraçãozinho de cada pessoa, precisa desabrochar, é hora de desabrochar. E quando a gente desabrocha, a mais bela flor, meu Deus, é show, né? É a luz que vem à tona. Então, a pessoa, ela se empodera e ela se sente segura para que ela possa fazer aquilo que ela realmente veio fazer. Ela se sente apoiada e realmente ela cresce, né? Isso. Porque, na verdade, todos nós que estamos encarnados nesse momento, aqui nesse planeta, temos uma missão a cumprir com essa virada de chave do próprio planeta para a nova era. Todos nós temos, Sim, cada todos. um tem o seu papel a cumprir. Então, cada um que desperta vai encontrar o seu papel. É inevitável, porque senão não estaria passando por isso aqui agora, não estaria vivendo essa vida aqui agora, não estaria encarnado aqui nesse momento.
A questão é que as pessoas estão com os olhos vendados ainda. A grande maioria das pessoas ainda estão com os olhos vendados, né? Hoje, inclusive, nós conversávamos pelo WhatsApp mais cedo, nós duas, que o congresso, ele acontece em 2 datas. É um final de semana, em maio. Depois ele acontece de novo um outro final de semana, mais próximo ao final do ano, em São Paulo. Em 2 dias, a gente não consegue transmitir tanto conteúdo para essas pessoas. No primeiro congresso, eu já saí de lá assim, nossa, quanta coisa ainda tinha que falar e eu não falei. No segundo congresso, isso foi tão forte que nos dias que se sucederam ao próprio evento, eu fiquei dias assim com tudo aquilo, a minha cabeça ficou meio conturbada. Era como se eu sentisse uma cobrança em mim de tudo que tinha que ter sido feito e dito e que não deu tempo. Então, daí eu tomei a decisão que eu te falei, de no próximo, a gente tem o congresso 2 dias presenciais, mas ao longo dos próximos meses todos, a gente tem eventos online privados, onde a gente vai auxiliar, puxar a mão de quem vai ao congresso, dar, então, direcionamento para essas pessoas. Com aulas online, um verdadeiro treinamento da nova era, porque senão não tem como em um final de semana a gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Não tem como. Eu acho maravilhoso, maravilhoso essa postura e essa forma, sabe? Eu fiquei apaixonada quando conversei com você a primeira vez. Porque eu sinto, assim, sabe? Eu tô olhando para tudo isso, eu tenho muitos anos nesse caminho, né? Então, assim, como é bom a gente encontrar essa maturidade de trabalho, né? E a gente conseguir sentir tudo isso que vocês estão passando. Eu estou muito feliz mesmo com esse convite de vocês e poder fazer parte disso tudo, sabe? Junto. Que bom. Dentro dessa visão, dentro desse formato, como eu te falei hoje já no WhatsApp, né? Para mim, isso é uma identidade que eu espero e que eu busco no trabalho espiritual. Então, é difícil até explicar, né? A felicidade de conciliamento, de sincronicidade, de propósito, sabe? É muito bom isso, muito bom mesmo. Eu nunca contei isso, assim. Eu recebo pessoas me perguntando, sabe, no direct. Quando as pessoas vão ao congresso, né, que é esse evento que a gente faz, eu envio uma série de perguntas para elas, antes do congresso e depois para saber o que elas acharam. E aí muita gente fala, eu queria conhecer a história da Leandra, eu queria saber como é que tudo aconteceu, mas eu nunca conto, vou contar um pedacinho aqui agora. Porque você falou isso e eu acho que é importante você saber. Eu não tenho anos nessa jornada, né? O Walter, ele é médium já desde que ele nasceu. Então, quando eu conheci ele, ele não sabia muito bem como, mas isso acontecia, ele colocava a mão nas pessoas, as pessoas ficavam melhores de saúde, curadas mesmo, essa aqui é a palavra, né? Mas ele não tinha ainda domínio disso, né, amor? Naquela época não tinha ainda, como tem agora, né? Não tinha. Então, isso já tem aí 30 anos. Na verdade, eu não me atentava muito para isso, né? Eu achava que, sei lá, não sei, eu não tinha isso assim como uma coisa muito forte dentro de mim, de pensamentos que eu tenho hoje, né? O conhecimento de energia, né? Mental, assim, e essa simbiose, vamos dizer assim, né? Com a espiritualidade, uma coisa que agora vive dentro de mim, né? E que eles falam com você naturalmente. Antes eu era uma outra pessoa. E hoje eu sou uma pessoa que eu estou com... Eu posso dizer que eu estou com meus 2 pés na espiritualidade. Antes eu tinha um pé lá e outro cá. Então hoje eu posso dizer que os meus 2 pés estão na espiritualidade e que não tem volta isso para mim. Não tem. Isso. E aí, ao longo desses anos, eu não posso dizer que eu fui aprendendo ao longo desses... vou fazer 50 anos. Não posso dizer que eu fui aprendendo sobre a espiritualidade, porque eu realmente não me interessava. Eu era católica, apostólica, romana, né? Então, assim, eu era ultra católica e fui criada na igreja católica. E era engraçado que eu estudava em colégio de padre, ia para a igreja católica, mas o meu pai, ele era espírita da Umbanda. Então, a minha mãe era católica e me levava para a igreja, mas o meu pai, que era espírita da Umbanda, ia no centro espírita do tio da minha mãe. E me levava. Isso era no final de semana. Sabe por que eu tô rindo? Tu tá contando a minha história. Mentira! Ora, é muito
parecida, que doido. E aí eu ficava com vergonha na escola. Você sentia também vergonha? Parecia que todo mundo sabia que no final de semana meu pai me levou para o centro espírita na escola, eu só faltava me esconder na escola. Eu fui uma criança Eu assim. tinha a avó materna que segurava na mão, levava todo domingo na catequese e tudo Eu mais, e também, dizia eu assim, também. você vai na missa comigo. Eu, tá bom, vó, vou. Só que no sábado eu já tinha ido na reunião de mesa branca dos meus avós maternos. E aí, isso Era naquela época isso. era um pouco Era escondido, assim, escondido, sabe? era uma É, vergonha, né? Era uma é. vergonha, uma A vergonha. gente não, É. não Então, ficava assim, falando, né? eu não aprendi isso ao longo da vida, né? Mas nos últimos 10 anos, eu vou resumir assim, porque na verdade a gente já vai fazer 30 anos de casados, mas nos últimos 10 anos as reuniões espirituais começaram a acontecer na nossa casa. E aí Que eu dei um salto, lindo. assim, nos últimos 10 anos, porque ele começou a trabalhar com a mediunidade de cura e as pessoas começaram a ser curadas e cada vez chegava mais gente. As reuniões nós passamos a fazer em um templo depois. Aí essa espiritualidade que vinha para realizar as reuniões era que começou a me direcionar. Então, assim, eu fui doutrinada dentro da minha própria casa. Isso é de um privilégio, vamos dizer assim, se é que dá para usar essa Nossa, palavra, né? Incrível. Né? Eu tenho incrível. cadernos e mais cadernos de anotações do que eles iam me falando, eu tenho gravações de áudio, eu tenho muito material do que eles me ensinaram. Então, eu comecei a chegar para eles e falar o que, que eu posso fazer para servir. Já que o meu marido é a Uhum, pessoa que trabalha curando as pessoas de saúde física, mental e espiritual, eu uhum, trabalho toda semana com ele, eu ajudo ele, eu preparo o ambiente, eu ajudo a acolher as pessoas, mas o que, que eu posso fazer durante o restante da semana? Então, eu busquei isso, sabe? A verdade é essa, eu busquei isso. E quando eu recebi essa resposta que foi perto de realizar, e eu fiz algumas coisas que não davam certo e tal, mas quando eu fui realizar o primeiro congresso, 2 semanas antes começou a vir a resposta de que era aquilo ali que eu tinha que fazer. Mas uau. eu relutava, sabe? Eu achava que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir. Então, foram 2 semanas muito difíceis, né? Eu chorava, eu não sabia o que eu ia fazer, foram muito difíceis. Quando eu subi naquele palco do primeiro congresso, que eu falei, e é isso mesmo, eu acho que agora eu sinto que é isso. E dali tudo começou a fluir muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais simples. Então, quando eu recebi essa intuição agora no início de janeiro, de que a gente tinha que criar um treinamento para acolher, para conduzir todas as pessoas que vão ao congresso em maio, eu tenho certeza que foram eles que me passaram isso. Eles agora me Sim. pautam assim, o que a gente tem que fazer, qual é o próximo passo, como que a gente tem que agir. Então, é exatamente o que você falou. É difícil encontrar alguém que tenha essa visão, porque as pessoas estão com uma visão muito comercial de um Isso. mercado de Sim. espiritualidade, entendeu? Então, assim, a gente preparar um treinamento, a gente vai ficar online durante 5 meses, dando aula gratuitamente, ninguém nem acredita, entendeu? Eu fui falar para uma pessoa que vai ao congresso, ela falou, mas a gente não vai pagar nada? Eu falei, não, você já pagou para o congresso. Não, mas aí é uma outra coisa, é um curso. Eu falei, não, não é uma outra coisa. É uma preparação para você chegar no congresso já com o entendimento do que você vai receber lá. Então, nem Uhum, as pessoas acreditam. Mas é sim, por causa do que você falou. Tá difícil de encontrar alguém que esteja ainda nessa sintonia sim. que a gente está, entendeu? Uhum. Então, mas o que define, né, o nosso caminho é a entrega, é que se colocar a serviço e é dizer eu estou aqui, né? Tipo, Pai, faça de mim o teu Isso, instrumento, porque isso aí. isso Jesus nos deixou como, desculpa colocar, mas me veio muito forte assim, porque é o que você está falando, né? Então, a entrega que proporciona uma escolha da personalidade. Como eu vou? Eu me coloco a serviço. As coisas fluem, as coisas vêm quando a gente faz isso. É perfeito. É muito bom. É verdade, é Só tende verdade. a dar certo, só tende a dar certo. Claro que tem esses tropeços, às vezes aquela insegurança, será que é isso mesmo? Mas isso é da personalidade, porque a divindade já assumiu quando a gente está entregando. Então a gente só deixa aí, só vai agora. É isso mesmo. Mas então, vamos ao conteúdo de hoje? Vamos. Você quer ir me colocando algumas coisas? Eu posso ir seguindo aqui com as anotações que eu fiz? Pode ir seguindo, Tá que eu acho bom. que você está assim, numa condução perfeita. O que você tem aí recebido das pessoas que acompanham o seu trabalho é incrível, mas parece um espelho, assim, do que as pessoas Você pedem achou, de né? ajuda pra gente, Você sabe? achou, né? O Walter, inclusive, fazia alguns atendimentos online, onde era exatamente isso que as pessoas pediam para tratar. Né? Elas vinham com algum problema físico, tipo, eu tô com uma úlcera,
Ah, eu tô com uma enxaqueca crônica. Ah, eu tô com uma dor que não passa no coração. Cada um traz um problema Uhum. físico de doença, pedindo para ele fazer o atendimento online para melhorar aquela doença. Mas nesse atendimento ele Sim. ficava 1 hora conversando com a pessoa e elas traziam tudo isso, porque na verdade a doença se manifesta por um fundo emocional, espiritual de uma vivência que ela está passando, né, no dia a dia. É Então, isso. e os exemplos que você colocou, gastrite crônica e enxaqueca, isso é o padrão que as pessoas Uhum. trazem. Incrível, né? Em consultório, eu trabalhei 25 anos como terapeuta em consultório. Então, assim, isso é padrão, né? Quando a gente já selecionava essas questões, né? Eu fazia todo tipo de atendimento, né? Psicoespiritual também, e com florais, com uma porção de coisa. Eu precisei deixar na pandemia essa parte. Eu não estou mais em clínica, eu não estou mais em Uhum. consultório, porque os cursos cresceram demais e eu precisava me colocar em grupos, né? Ajudar grupos. Então, mas é incrível como a sincronicidade de temas e formas aí bate mesmo, sabe, Lê? Muito, muito forte isso. É porque, Bom, porque, porque também, desculpa, ela, não? Por favor. é, porque também esses sintomas, né? Esses sintomas físicos, né? Ele vem bastante de uma psique desequilibrada, né? De Sim, uma psique espiritual desequilibrada, né? isso. Essa é a Uhum. verdade. Então, as pessoas começam a ter esses problemas físicos que estão falando aí agora, que nós estamos falando, né? Isso acontece muito e vai continuar acontecendo se as pessoas não se cuidarem. Vai, vai. E é incrível, né, Walter, porque a gente fala muito, mas tem muita gente que ainda não consegue entender a psicossomatia, né? Que nós somos um resultado de tudo que a gente faz e todo o caminho que a gente percorre. Sim, Mas a gente vai falando tantas vezes quanto for necessário, isso é psicossomático, olha para você, enfim, né? Mas assim, desde que eu comecei na pandemia, quando foi assim, eu nunca tive muita intenção de estar aqui online, entenderam? É tipo, eu tinha o meu trabalho já de muitos anos e Jesus vivia me pegando no pé. Eu posso falar assim com vocês, né? é. Ele aparecia, tinha um lugar muito especial que eu ainda vou. Eu deixei de ir porque eu tive uma questão lá, mas ele aparecia assim na minha frente e dizia, abria os braços e dizia, eu estou te esperando. Eu falava, mas eu já sirvo a você. O que você está esperando? Que você faça o que eu estou te pedindo. E eu não sabia o que ele falava, o que ele queria dizer. Até que na pandemia, que eu fui muito nesse lugar, orar e estava sempre lá, precisava, né, desse momento mais forte, o lugar era muito especial, é muito especial, ainda frequento menos, mas vou, enfim. E um belo dia ele chega e diz assim, você não vai para a telinha? Eu falo, Jesus falando assim, o que é isso, meu povo, né? Eu entendi o que ele estava dizendo, que eu tinha uma resistência muito grande para me colocar aqui de uma forma mais expansiva. Servir de forma mais expansiva, né? É, e aí eu tive que me trabalhar e dizer, Josimere, você não tem essa escolha, você serve e pronto. E ele está pedindo, então, abrir um canal no YouTube. Bom, já é desde março de 2020 que eu tenho lá o canal, né? O meu trabalho eu sempre continuei do mesmo jeito. E aí começou essa comunicação, porque eu devo isso também a essas pessoas que estão aqui, sabe? Porque eu sempre respondi individualmente. Eu não tenho secretário, faço tudo sozinha, não tenho, assim, um suporte diário. Agora eu tenho um suporte por causa dos trabalhos online, graças a Deus, tenho um grande irmão e amigo que está aqui do meu ladinho. Ai, que E bom. isso, ele está sempre comigo. Então, isso faz muita diferença, né? A gente tem um pouco de ajuda. Mas essas perguntas que eu vou colocar aqui, que eu vou tentar responder da melhor forma possível, elas fazem parte de uma história de todos esses anos, que eu já respondi, mas que, como eu disse para a Leandra, né, são questões que estão no ar. Quantas Uhum. pessoas podem ter a mesma questão? Então, vamos lá, a Exato. primeira.
despertei. Todo mundo fala, Josi, eu despertei. Eu digo, meu Deus, o que será que é esse despertei Cada um para ela, né? interpreta de uma maneira, ainda tem isso, né? Sim, sim, eu fico sempre com. Mas será Ainda que eu tem estou isso. entendendo? Né? Eu puxo um pouco de assunto para ver o que ela entende do É despertar. isso aí. E ela fala, eu despertei, agora estou vendo várias situações que não sei o que fazer com isso. Eu digo, mas como assim? Que situações que você está vendo que você não sabe lidar, que você não sabe o que fazer com isso? Aí é aquela coisa da família, que vem em primeiro lugar, de me sentir sozinha, as pessoas colocam muito isso, Primeira eu me coisa. sinto muito sozinha, né? É um caminho muito dolorido, um caminho muito difícil, porque eu vou colocar, né? Tipo, o meu marido não aceita nada disso. Hoje ainda tenho pessoas que vão, meninas que vão no presencial e, pasmem, eu já tenho meninos, homens, que estão vindo no presencial falando a mesma coisa. Que E bom. dizem assim para mim, Josi, acho que vou acabar me separando. Porque ela fica braba quando eu venho fazer curso com você. Então, assim, essa dificuldade de compreensão, de parceria, até de alinhar a visão e os valores que cada um tem, é uma dificuldade muito grande na própria relação. E aí vem uma questão que as pessoas não lidam muito bem, que eu entendo que não precisa brigar e assim, posicionar, forçar. Eu entendo dessa maneira, né? Porque quando a gente quer forçar o outro a pensar igual, eu costumo dizer assim, tá, você gosta do quê? Do que você mais gosta? Ah, eu adoro cinema. Tá, e o seu marido gosta de cinema? Não, não gosta de cinema. Eu digo, então, como é que você lida com essa questão em casa? Exatamente. Igual. Por que você está brigando por causa disso? Aí a pessoa responde assim para mim, não, Josi, espera aí, não é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Você deixa de ir no cinema porque ele não A sua gosta, ou vice-versa? vida vai parar porque ele não gosta de ir ao cinema? É. Daí eu falo assim, você então não vai no cinema porque ele não gosta? Claro que vou. Então, como é que você faz para ir? Ah, eu vou numa boa, Josi, eu vou lá, assisto meu filme, volto para casa feliz e contente, faço um lanchinho para ele, feliz e contente. Eu digo, então, por que você não pode fazer isso com esse tema? O que te impacta tanto? O que te impede de pensar que você deve também respeitá-lo? Se houver respeito entre vocês, assim como essa questão simples e básica de um cinema, vocês podem conciliar isso. Não há necessidade de forçá-lo. Ah, mas é porque ele não está desperto. Ele não quer despertar. Daí eu falei para ele, eu falo para ela, eu tô com uma pessoa, né? Um Um exemplo. exemplo, assim, eu peguei esse exemplo. Eu fiquei lembrando dos meus exemplos e pontuei aqui para mim poder desenvolver melhor. Então, assim, essa pessoa, ela continua sendo seu marido, ela sempre foi seu marido. Quantos anos você está casada? Ah, muitos anos. E você conciliou tantas coisas, porque você vai deixar de conciliar isso da melhor forma. Respeite ele, respeite as escolhas dele, da mesma forma como se não fosse isso. Mas, Josi, eu preciso salvá-lo. Opa, como assim? Não, Salvar? não é Salvar isso. como? Mas essa frase aparece muito, né? Isso é recorrente, né? É porque Muito. se você já se acha desperto, eu acho que é a hora que é a melhor hora para você entender o outro, né? Eu acho que é a hora de você entender o outro melhor, porque você está É. desperto, né? Se você está se achando mesmo, né? Se você Você tem, realmente se se sente isso está desperto. acontecendo mesmo com você, Isso. né? Então eu acho que é a melhor hora para você entender o outro. Porque também Então, tem uma questão aqui que é a seguinte, tá? E isso eu vi muito nos últimos 2 congressos. Muitas pessoas que se dizem despertas e elas realmente acreditam que elas estão despertas. Esse Só que é, elas não estão, esse é o problema. isso, entendeu? A verdade é isso. que elas não estão. Nós não podemos chegar para uma pessoa e falar: olha, a verdade é que você ainda não despertou. Não posso fazer isso. Mas eu posso ter com ela um diálogo onde eu levante algumas questões para ela levar uma reflexão para casa, que talvez ajude ela aí sim a despertar. Isso. Mas quando eu percebo o tipo de conteúdo que ela acompanha, o que ela acredita, as pessoas que ela endeusa, eu começo a perceber que não tem um ser desperto ali.
Uhum. sabe? Então, Uhum. essa sensação também de que eu sou a líder da turma, eu vou salvar a minha família inteira, eu vou... vem num primeiro momento muito forte, mas depois, quando você realmente despertou, isso começa a equilibrar. Isso. Você começa a ver que esse não é o caminho, que cada um tem que ter o seu tempo, cada um tem que viver o seu processo, cada um tem que querer. É uma escolha do livre-arbítrio. Você não pode interferir, você pode dar as ferramentas, você pode dar a isca para o peixinho ir lá e pegar e vir, mas Exato. não pode tomar a decisão pelo outro, Não, porque senão não faz sentido. porque nós não salvamos ninguém, Não. né? E não é uma questão de salvar, é uma questão de respeitar e ter Exatamente, compaixão, né? exatamente. Acima de tudo é isso, É. respeitar. E é uma própria compaixão, É. né? De sentir com o outro. O que é compaixão? É sentir com. Aham. Então, é entender que aquela pessoa está naquele momento e você não abrir mão do seu momento. Concordo. Aí que mora, assim, a, a, a dinâmica, né? A dinâmica da pessoa superar essas questões que não precisa barrar, não precisa bloquear, né? Precisa abrir, que é aquilo que é aberto, né? Exatamente. E assim, Exatamente. se você, como o Walter colocou, né? Se você está vivenciando aquilo com leveza, né, que é mais ou menos isso que o Walter me trouxe com as palavras dele, aquilo que a pessoa vai passar é que ele vai absorver a pessoa que está do lado. A pessoa vai olhar, que nem quando as pessoas estavam em consultório, né? Chegavam e diziam, primeiro, eu tinha aqueles maridos que batiam na porta, quero conhecer você, que você transformou minha mulher, né? Tipo, vamos ver o que você está fazendo aqui. Daí ele acabava sendo meu paciente. No final, ele acabava sendo meu paciente também, né? A grande maioria. Mas, assim, é aquela queixa, né? Tipo, como assim? O que você está fazendo, né? Então, deixa fluir. O conselho que eu dou para essas pessoas, né, que ainda estão dentro desse questionamento, ou dentro dessa situação que a gente está colocando, eu diria para ela assim, deixa fluir, permita os ritmos, perceba as formas e respeite, que pode dar muito mais certo, né? Deixar fluídico a coisa. E não queira salvar, porque você não tem essa capacidade. Você nasceu sozinho, você viveu sozinho, você vive sozinho através das suas escolhas, você cria o seu destino e você vai voltar para a casa do pai sozinho. Então, você não tem essa obrigação. Perfeito. Deixa ele ser. Tanto é individual, o que você está falando é perfeito. A Alice colocou assim uma pergunta. Boa noite, despertar no meu entendimento é se alinhar com a nossa espiritualidade, correto? É exatamente isso, né? Como que você vai querer fazer o outro se alinhar com a espiritualidade dele? Isso. Não vai! São momentos. Isso não existe. As pessoas, elas evoluem no seu próprio ritmo, né? Vidas, de outras experiências de vidas que você nem se lembra. Como é que você, não se lembrando da sua, vai saber das experiências de vidas passadas do outro? Muito mal você se lembra do que você viveu nessa vida, desde o útero da sua mãe. Muito mal você se lembra do que você construiu na sua jornada de infância e adolescência como adulto. Tem coisas que apagam da nossa memória. Como que você quer interferir no processo do outro? Exato. Não vai, gente. Não existe. Exato. E até mesmo porque eu acho que o despertar, né? Ele vem para cada um de uma forma e ele também ele é bem complexo. Ele é composto de muitas coisas assim que nós nem imaginávamos que existia, que nós poderíamos ver, né? Então eu digo o seguinte, uma dessas coisas é você começar a enxergar, vamos dizer assim, além das paredes, não essas paredes físicas, das paredes espirituais que separam um do outro e cada um com seus egos, com a sua mente, né, enterrado em alguma coisa e que não quer olhar para mais nada a não ser aquilo. Você entende? Então, eu acho que essa parte do despertar ela é muito legal, porque você é uma coisa que depois, quando você começa a ter esse entendimento, quando você começa a ter essa visão, você tem um regozijo dentro de você de uma felicidade inexplicável.
que isso aconteceu comigo, Uhum. né? Não sei se acontece com outras pessoas, não sei se isso aconteceu com você, mas é uma felicidade interior que ninguém te tira. Ninguém te tira. Eu sou feliz todos os dias. Não é? Pois é. Desde que eu me entendi que eu tinha um lugar para ser como eu sou. Você E que eu não acorda, precisava mais. né? Simplesmente é. Eu falo para ele, não é uma sensação de dizer, eu estou feliz. Não, simplesmente Claro, eu sou. Eu sou mesmo. Sou. É isso, eu sou. Uhum. Porque eu sou assim em todos os lugares, em todas as faces da minha vida. Eu não preciso ser de um jeito em casa, de outro jeito no trabalho e de outro jeito, sabe Deus onde. Exatamente. Eu sou o que eu sou e é assim que eu sou. E aceitem que dói menos. Perfeita. E é difícil assumir isso, né? É. Porque eu precisei fazer esse movimento muito cedo e dentro, talvez, até de um espaço que não havia essa compreensão. Muitas pessoas que conviviam muito comigo desde sempre me conhecem há poucos anos. Que aí vai, não tem mais como as pessoas negarem, né? Uhum. Bom, eu acho assim, o despertar é assumir a sua espiritualidade. E quando a gente faz isso, um grande véu se descerra e a gente enxerga tudo de uma forma diferente. Mas espera aí, as coisas já não eram diferentes? Não, você aceitou ver as coisas como elas são, né? Então, por isso que eu chamo isso de escolha.